Portanto, assistiremos à palestra que traz como tema Avaliação de Tecnologias e Desfechos, Implantes Transcatéter de Válvula Aórtica, TAV, o que o gestor e auditor devem considerar. Para esta apresentação, convido ao palco a palestrante doutora Laura Murta Amaral. Nossa convidada é biomédica, mestre em Ciências Médicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e pós-graduada em Avaliação de Tecnologias em Saúde pelo curso de Pós-Grado à Distância de Avaliação de Tecnologias Sanitárias do Instituto de Efetividade Clínica e Sanitária, afiliada à Faculdade de Medicina da Universidade de Buenos Aires. Atua desde 2011 nas áreas de avaliação de tecnologias em saúde, saúde baseada em evidências e economia da saúde. Atualmente é Head da Health Economics na Origin Health e host do podcast da Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil. Doutora Gaudete Bruschnick. Agora não deu certo. Deu não, mas tem problema não. É a fome? Não, senhora, é só a preocupação com o voo da doutora Laura. Não, deixa a Laura comigo. Fica doutora assim. Gaudete Bruschnick. Ah, quase. Bruschnick. Isso. Vamos lá. Laura está com... Eu estou aqui vendo o horário do voo dela. TAV, eu nunca vi maior discussão de auditoria que não tivesse TAV no meio. Está autorizado? Está autorizado. O resultado é bom? Não é bom. Por que eu tenho que autorizar a TAV? Você já está usando o TAV? Por que a TAV não sei? Né, Vivi? É um tal de TAV para cá, TAV para lá. Laurinha, vamos lá? Vamos falar disso? Gente, desculpa a intimidade. Conheço a Laura faz tempo. Obrigada, Gaudete. Me escutam bem? Boa tarde. Bem, primeiro, perdão por deixá-los com fome. Confesso que meu assunto é muito legal, modéstia à parte, adoro falar de avaliação de tecnologias em saúde. Queria agradecer o convite da Edwards, também queria agradecer por esse espaço para a gente ter essa discussão. Eu sou a Laura, eu sou biomédica de formação, eu trabalho com avaliação de tecnologias em saúde desde 2011. Também apresento o podcast de Biotech and Health, da MIT Technology Review Brasil, então convido vocês para acompanhar os nossos debates de biotecnologia e inovação. Vamos ver? Passa para cá. Pronto, aqui meu tema. O objetivo, na verdade, é a gente falar um pouco sobre como tem sido feito esse processo de avaliação de tecnologias em saúde para medical device e fazer uma conexão com a questão do TAV, pensando um pouco como a ampliação desses domínios e esse olhar mais específico para medical device, o que vai impactar no momento da avaliação. Então, fazendo até um paralelo com a farma, né, mas pensando quais são as especificidades e os paradigmas que a gente tem quando a gente pensa em inovação tecnológica. Né? A gente sabe que, enfim, inovação tecnológica ela está o tempo inteiro na nossa vida e isso vai impactar no nosso processo de avaliação dessas tecnologias. Então, eu sempre gosto de começar trazendo essa última definição, que é uma definição de 2020, sobre o que é o processo de ATS, né, que eu vou chamar a partir de agora avaliação de tecnologias em saúde, que é esse processo multidisciplinar, com métodos explícitos, que determina o valor de uma tecnologia em diferentes pontos do seu ciclo de vida. Então, a gente fala muito de incorporação, mas a gente também pode usar para fazer desincorporação. E o objetivo é informar a tomada de decisão, promovendo um sistema de saúde equitativo, eficiente e de alta qualidade. Então, a gente tem múltiplos contextos que devem ser considerados, né, que passam pela avaliação clínica de eficácia, de segurança, de efetividade, avaliação econômica, com as análises de custo-efetividade, por exemplo, o impacto orçamentário, mas dois aspectos também que são muito importantes e que, apesar de hoje não serem discutidos de forma objetiva, eles fazem parte do processo de tomada de decisão, que é a questão do impacto social dos domínios que são relacionados às preferências também do paciente e os aspectos organizacionais que, como a gente vai ver, para a medical device faz muito sentido a gente discutir.
eu sempre também, quem já assistiu alguma aula minha sabe que eu costumo trazer essa definição do professor Denis Arviana sobre o que é a trilogia da TS. Então, apesar da gente ter múltiplos domínios, a gente acaba sendo restrito principalmente à avaliação das evidências científicas, que seria para entender eficácia, segurança, efetividade, e as duas avaliações econômicas, né? A avaliação de custo-efetividade e a análise de impacto orçamentário. Mas, quando a gente vai falar de medical device, a gente esbarra em algumas diferenças, né? Então, quais são essas características e esses desafios que esse processo, quando a gente pensa nele, principalmente para medicamento, se difere quando a gente olha para os dispositivos médicos? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. A gente tem a dificuldade com as evidências. Então, a questão, por exemplo, do desenvolvimento dos ensaios clínicos randomizados. Apesar da gente saber que essa é a melhor forma de conduzir, muitas vezes a gente tem dificuldade na randomização desses pacientes, dificuldade no desenvolvimento de estudos que são duplo cego. Enfim, algumas barreiras que diferem desse processo, eu vou chamar de tradicional. A interação do usuário com o dispositivo, que aqui eu acho que é um aspecto importante quando a jornada de aprendizado sobre o uso da tecnologia ela impacta no processo de avaliação, no sentido de que até que ponto aquela diferença que a gente vê de efetividade, ela não se dá de fato pela diferença das tecnologias, mas pela facilidade ou pelo conhecimento que aquele profissional tem em fazer uso. Então, esse é um ponto que é bastante importante, que a gente tem que ter atenção quando a gente desenvolve esse tipo de análise. E, por último, o curto ciclo de vida e rápida atualização. Então, é isso que a gente vai ver aqui hoje, como a gente tem, com o tempo, um benefício incremental, muitas vezes associado a essa inovação tecnológica. Então, quando a gente volta para a literatura, para a medical device, o que a gente observa? Que a gente tem esse processo tradicional, né, da trilogia da ATS, com a avaliação das evidências científicas, considerando também os dados de mundo real, as avaliações de eficácia e de segurança, as avaliações econômicas, com um aspecto importante de dinâmica de preço. Então, a gente sabe que os produtos eles são atualizados, isso vai impactar no preço dessas tecnologias e também na forma como se dá os modelos de compra, né? Aluguel, comodato, venda, por aí vai, dependendo do tipo de dispositivo que a gente está avaliando. Mas, na literatura, são elencados outros aspectos que também são importantes. O primeiro deles é problema de saúde, uso atual da tecnologia e inovação. Ou seja, para qual doença, né, qual patologia essa tecnologia é destinada, quais são as evidências que a gente tem, o ciclo de vida, que a gente viu que é menor do que o que a gente tem para medicamento, por exemplo, e a inovação incremental, que muitas vezes, né, ela não vai impactar em termos de desfecho, que são tradicionalmente considerados, como, por exemplo, mortalidade, mas pode impactar em outros desfechos. E é por isso que, talvez, a depender do tipo de tecnologia que a gente está avaliando, a gente precise também mudar o nosso olhar para a forma como a gente faz esse tipo de análise. Descrição e características técnicas da tecnologia, né? Importante também a gente discutir quais são as novas necessidades médicas não atendidas que a gente observa com o passar do tempo. Aspectos legais, organizacionais, que a gente viu que aparece na definição genérica sobre o que é ATS, e aqui é muito importante, né, entender se hoje existe uma capacidade instalada, os hospitais eles são capazes de absorver essa tecnologia, e se não são, qual seria o tempo para a gente ter, de fato, essa implementação, e a participação social, trazendo aí a importância de incluir os múltiplos stakeholders no processo de tomada de decisão. E aí, falando um pouco da questão do TAV especificamente, eu só trouxe um slide para relembrar.
Quando a gente fala de tratamento para estenose aórtica, né, a gente pode ter a substituição cirúrgica da válvula aórtica ou o implante valvar transcatéter. A substituição cirúrgica é o tratamento de escolha, mas o risco cirúrgico oferecido faz com que parte dos pacientes não possam realizar o procedimento e não existe um tratamento medicamentoso que possa curar ou retardar a progressão da doença. Então, o TAV acaba sendo essa opção não invasiva para esses pacientes. Na saúde suplementar, a gente tem cobertura obrigatória desde 2021, especificamente para pacientes com idade igual ou maior a 75 anos, né, sintomáticos, enfim, tem todos os critérios de alto risco cirúrgico. E isso é muito importante, como eu falei antes, quando a gente olha para os outros aspectos em termos de inovação. Conforme as tecnologias vão passando por esse processo de inovação tecnológica, elas passam também a ser estudadas em outras populações. E aí traz para a gente essa atenção de quais são os novos desfechos que a gente precisa olhar no momento de fazer essa análise, no momento de fazer essa avaliação. Então, pensando que a gente tem diferentes válvulas no mercado, como é que a gente pode decidir entre tecnologias que são destinadas para a mesma indicação? De modo geral, a gente tem dois pilares principais. O pilar relacionado aos desfechos clínicos, que seria aquela parte relacionada às evidências científicas, de eficácia, de efetividade, de segurança, e o pilar de custos. E a nossa ideia é, de fato, analisar e comparar esses diferentes produtos de saúde. Olhando aqui, só trouxe um dado para ilustrar, que seria uma comparação, né, entre o balão autoexpansivo e o balão expansível, para poder ver esses resultados e hoje o que pode balizar esse processo de tomada de decisão. Então, quando a gente olha para esses estudos comparativos, a gente tem como desfecho mortalidade por todas as causas, mortalidade cardiovascular, por AVC, rehospitalização por insuficiência cardíaca. E, a partir disso, com base nos resultados que são observados, a gente consegue ver qual é o perfil clínico, que seria aquele primeiro pilar das consequências entre uma tecnologia e a outra, para entender se elas são iguais ou se existe uma diferença entre elas e essa diferença é expressa em qual tipo de medida. Nesse caso, a gente percebe que existe uma diferença em termos, né, de eficácia entre essas duas tecnologias. Voltando, a gente tem o pilar relacionado a custos, que podem ser custos diretamente relacionados à condição, podem ser médicos e não médicos, e também os custos indiretos, que são aqueles como perda de produtividade, aposentadoria precoce, morte prematura, que, de modo geral, não são considerados nas avaliações sobre as perspectivas dos sistemas de saúde, e sim na perspectiva da sociedade. Mas a gente sempre coloca, porque isso é muito importante quando a gente tem um olhar mais ampliado. Mas aqui, para o nosso caso, vamos nos restringir aos custos médicos e não médicos direto. Mas, quando a gente faz essa avaliação de custo, isso também é bastante importante, que a gente não faça apenas uma avaliação do preço de cada uma das tecnologias, né? Existem diferenças entre elas que podem estar relacionadas ao próprio procedimento, complicações e outros custos que também estão envolvidos, relacionados, por exemplo, à rehospitalização, internação, enfim, diferentes causas. Então, quando a gente pega esses dois aspectos, como, por exemplo, as consequências clínicas que a gente viu e os custos, que não devem ser restritos apenas ao preço dessas tecnologias, a gente quer entender qual é a relação entre o benefício em saúde que essa nova tecnologia traz e o custo relativo a ela. Em outras palavras, o quanto a gente paga mais pelo benefício que essa tecnologia traz. Então, até para ilustrar, eu trouxe esse esquema com esses dois bonequinhos, em que a gente vai acompanhar esses pacientes durante toda a jornada, para entender os custos que são associados e os desfechos clínicos também que são associados, né?
E, a partir disso, se existe uma diferença de benefício clínico entre uma nova tecnologia e a tecnologia padrão, eu consigo também avaliar qual é essa diferença de custo. E aí, lembrando da imagem anterior, não é só o preço da tecnologia, são todos os custos que estão ali associados para poder calcular a razão de custo-efetividade incremental, né? O famoso ICER. Então, a ideia é que a gente consiga ver toda essa jornada do paciente, tá bom? Feito esse cálculo, entendendo que existe uma diferença em termos de benefício clínico e também uma diferença de custo ao longo dessa jornada, a gente também quer entender se essa relação está dentro dos limites aceitáveis. Lembrando que hoje, no sistema público, a gente tem um valor que vai balizar essas decisões. Ele não é um limitador no sentido de se está acima desse valor, não deve ser incorporado. Não é isso. Ele é um dos critérios a ser considerado no processo de tomada de decisão, mas isso até o momento a gente não tem na saúde suplementar, tá? Então, a gente trabalha com esse conceito da custo-efetividade, de tecnologias que são custo-efetivas, principalmente no âmbito do SUS. Mas é importante que a gente tenha em mente que existe, de fato, hoje, esse debate, né? E isso já é aplicado no sistema público. Agora, voltando, né? Entendendo como é que a gente faz essa diferenciação, o que hoje a gente pode olhar para além desses dois pilares, ou, na verdade, dentro desses pilares, mas que transforma um pouco, atualiza um pouco a forma da gente fazer esse processo de ATS para dispositivo médico. Então, eu trouxe de novo esse esquema, né? A tradicional trilogia da ATS e os outros domínios que podem e devem ser considerados, mas dei um destaque para a questão do problema de saúde, necessidade médica não atendida, e a questão da inovação, qual é a inovação incremental, porque é justamente isso que tem um impacto quando a gente pensa em preço. Então, se a gente olha aqui para as válvulas Sapien, né, eu trouxe desde 2007, desde a introdução, até a evolução que a gente tem em 2022, que é a Ultra Resília. Então, por que a gente teve essa evolução nesse processo, né? E qual é o impacto que isso vai ter hoje na nossa decisão? Ou melhor, na forma como a gente vai fazer esse tipo de análise. O processo ele se deu porque o que a gente observa com os estudos de longo prazo que fazem o acompanhamento desses pacientes é que existe uma necessidade médica não atendida, porque a principal causa de deterioração estrutural da válvula é a calcificação, né? E existe um tempo médio para acontecer. Se a gente observa que hoje a gente tem estudos que mostram o benefício do uso da válvula, principalmente em pacientes mais jovens, e tem um aumento da expectativa de vida da nossa população como um todo, isso se torna, então, uma necessidade médica não atendida, e a partir disso a gente tem esse processo de inovação, né, na melhoria desse tipo de dispositivo médico. Então, aqui, para vocês verem, a gente tem a probabilidade de reoperação devido à deterioração da válvula aqui por idade, então as diferentes faixas etárias, e a probabilidade de reoperação. E aí, com isso, a gente consegue ver como aumenta ao longo do tempo, principalmente para os pacientes mais jovens. E se essa, como eu falei, hoje é a tendência que a gente vê... Ai, obrigada. E se essa é hoje a principal tendência que a gente vê, que é esse uso em pacientes mais jovens, né? E também no envelhecimento, a gente passa, então, a prestar atenção em novos desfechos. Porque, na comparação que eu mostrei para vocês, né, entre as duas outras válvulas, nos estudos tradicionais das avaliações de custo-efetividade, a gente tinha um debate sobre mortalidade por todas as causas, mortalidade cardiovascular. Agora, a gente vai olhar
para reoperação, rehospitalização, que se dá exatamente por essa deterioração. Então, o que passa a ter de diferente nos estudos clínicos? Então, eu trouxe esse exemplo, que é um estudo que fez esse acompanhamento por 7 anos de segmento. E o que a gente observa como desfecho primário é exatamente essa análise da deterioração estrutural da válvula, que vai ser determinada pela reoperação, autópsia ou até investigação clínica, e a questão da classe funcional NIRA e performance hemodinâmica, que aí já passa os desfechos que a gente avaliava antes, entre tecnologias, né, diferentes, como mortalidade por todas as causas, tromboembolismo, trombose valvar, enfim, esses outros desfechos como desfechos secundários, mostrando, então, que essa inovação incremental que se dá a partir dessa necessidade médica não atendida, de fato, a gente tem resultados que são satisfatórios, com probabilidade, né, de estar livre de evento alta para os principais desfechos que são avaliados. Então, esse eu acho que é a grande mudança que a gente precisa observar quando a gente trata de inovação, né? Não necessariamente a gente vai tratar dos mesmos desfechos que a gente vem falando ao longo do tempo. Mas, a partir do momento que a gente traz esse aspecto da inovação, o que isso vai mudar, né, na nossa maneira de fazer esse processo. E a gente tem também esse estudo, que na verdade ainda é um estudo preliminar, porque ele faz uma comparação de 2 coortes. O ideal é que, avançando, a gente tenha, de fato, comparações entre esses dois, entre os 2 tipos de válvula dentro de um mesmo estudo, mas para que a gente possa ver, de fato, qual é a durabilidade dessa válvula resília versus a válvula não resília. E o que a gente tem é que, ao longo de 5 anos, após a implantação das válvulas, as de tecido resília têm níveis significativamente menores de deterioração hemodinâmica estrutural em comparação com as válvulas não resília, conforme vocês conseguem ver nos gráficos. E aí eu trago 3 takeaways que eu acho que são importantes para a gente pensar nesse debate, que o primeiro é sobre esse processo de avaliação de tecnologias em saúde para medical device, no sentido de precisamos, de fato, considerar as características, as diferenças e os desafios que são específicos para essa área, até porque, como eu falei, a gente tem um amadurecimento e muito tempo de estudo, principalmente na farma, mas a gente observa as diferenças quando a gente tem discussões específicas em medical device. O olhar para os outros domínios, além da trilogia da ATS, para que a gente consiga capturar da forma correta quais são os benefícios que a gente tem entre 2 tecnologias e como esses novos domínios, aqui destacando a necessidade médica não atendida e a inovação incremental, podem, de fato, ser avaliados frente ao custo incremental que elas vão propor. Qual é o valor terapêutico agregado, né? Condição de saúde e as necessidades médicas não atendidas, ou seja, avaliação de novos desfechos. Como a gente viu, a comparação entre as válvulas que a gente tinha no mercado se dava pela questão principalmente de mortalidade, não que esse desfecho deixe de ser importante, ele continua sendo muito importante, especialmente por ser um desfecho duro, um desfecho direto, mas o surgimento de outros desfechos igualmente importantes e que precisam ser considerados nas nossas análises que vão compor aquela estrutura entre custos e consequências. E a era do tecido resília, né? Então, tendo essa possibilidade de aumentar a durabilidade da válvula, o que a gente espera que se traduza, né, numa redução de risco de reintervenção, porque, como a gente viu naquele esquema dos pacientes caminhando, quando a gente vai fazer essa análise, o ideal é que a gente não se restrinja apenas ao preço das tecnologias, mas toda a jornada do paciente, incluindo todas as consultas, reinternações, reoperações e complicações que eles tenham ao longo desse processo. Então, espera-se uma potencial economia para o sistema e que a gente consiga, então, responder a essa necessidade médica não atendida, já que hoje a gente vê os resultados positivos do uso da resília para pacientes que são mais jovens,
o aumento da expectativa de vida, né, e essa mudança, né, de quem pode ter o benefício do uso da tecnologia. Obrigada. Como sempre precisa, né, Laura? Ainda temos até um tempinho. Vamos ver se tem pergunta aqui. Eu queria falar, não é uma pergunta, nós aqui em Fortaleza, no Hospital de Messejana, já usamos, já temos pelo SUS, né, foi um dos primeiros estados que implantou. Doutor João Luiz e doutor Breno Falcão vinham até falar agora à tarde, mas estão num procedimento, eu não sei se vão poder vir, sobre a TAV, mas o custo-benefício, eu não falo de dinheiro, para o paciente, com a evolução da válvula, foi muito boa, né? A gente tem um custo-benefício de sobrevida, e isso é uma coisa que fala muito, porque tem muita gente que pensa em custo-benefício de dinheiro, que ficou mais caro, que ficou isso, aquilo, eu não penso. E eles vão publicar, vão mostrar aqui o que houve de benefício para o paciente com a evolução da válvula. Mas até agora eles estão no procedimento, eu acho que talvez não tenha essa palestra hoje, a gente vai tentar encaixar amanhã. Eu vou te fazer uma pergunta, pode parecer até infantil, mas queria te ouvir um pouquinho. Faz tempo que eu não estou te falando essa dificuldade da aprovação da TAV. Antes de entrar no hall conduct, né, com toda uma orientação, era um não peremptório. Não, 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 não. E não. Tá? Aí, quando entra, já começa a você já ter que ter outro tipo de análise. Será que a gente pode entender um pouco de etarismo nisso? Porque é um procedimento para uma faixa etária mais alta. E, com isso, será que em algum momento fica assim, está mais próximo de, digamos, fim de vida e eu vou investir num procedimento mais caro, com um device, com DMI mais caro, ou eu estou delirando, Laura? Olha, eu espero que não seja verdade isso, né? Assim, mas o que eu acho que é mais importante, e que agora é isso que eu trouxe, isso vai mudar, é que a gente já observa o benefício também em pacientes mais jovens. Portanto... Era isso que eu queria que você falasse. A gente já observa o benefício em pacientes mais jovens, né, e também com risco baixo, porque hoje é restrito para alto risco. A questão que eu acho importante, Odete, de pensar qual é o benefício, mesmo que a gente tenha nessas populações mais idosas, porque hoje a gente tem uma expectativa de vida maior, especialmente, né, para os pacientes da saúde suplementar. Então, não restringir esse critério de idade como um fator limitador, até porque a gente não tem nenhum critério modificador positivo, né? Então, não dá para ter um modificador negativo nesse sentido. Então, a partir do momento que a gente observa o benefício para a população mais jovem, independente disso, a gente tem que começar a olhar para o procedimento dentro daquilo que ele oferece. Agora, um ponto que é importante, e aí eu acho que é o que eu reforço aqui com a inovação tecnológica, que a gente olha muito para a questão, né, da mortalidade, etc., pensando até na população mais idosa, a questão da rehospitalização, da necessidade de realizar um novo procedimento. Sim. Se a gente consegue mitigar isso, o benefício clínico que a gente vai ter. Então, a ideia que a gente traz é um pouco dessa mudança desse olhar dos desfechos que são atualmente considerados. Evidente, como eu falei, a gente não vai deixar de considerar, mas que outros desfechos também passem a ser considerados na análise, porque faz agora parte desse novo benefício incremental. Com certeza. E tem um detalhezinho aí, né, Laura? Tem uma curva de aprendizado, né? Então, eu acho que teve uma melhoria no sentido de que, com uma melhora da própria curva de aprendizado, os resultados são mais interessantes, né? Você tem um resultado melhor, você tem menos eventos adversos, nesse sentido, né, de não fazer o procedimento de uma forma tão
boa, ou não ter tanto problema, e você já ter bastante casos para poder avaliar. Eu acho que essa questão da curva de aprendizado, ela é muito fundamental para evitar que a gente corra o risco de avaliar a efetividade comparativa de duas tecnologias, não pelo que elas de fato oferecem, mas pelo aprendizado que os médicos eles vão ter com o uso de uma determinada tecnologia ou outra. Sem dúvida, esse é um desafio que a gente tem quando faz esse tipo de avaliação, mas precisa ser considerado, mesmo que de uma forma mais subjetiva na análise, pois a gente precisa de tempo para garantir que a diferença que a gente observa de efetividade é exclusiva daquilo que a tecnologia oferece e não do aprimoramento da técnica daquele médico ao usar. Por isso que eu gosto de você. Repete o que você falou. Vocês ouviram o que ela falou? Fantástico isso, porque você tem que dissociar a curva de aprendizado do que é o dispositivo. Quer dizer, uma coisa é o resultado que vem do dispositivo. Vou falar portuguesinho bem assim. O resultado que vem do dispositivo. Outra coisa é uma curva de aprendizado do profissional, que quer queira, quer não, muda, Laura, muda. Né? Nada como mãos habilidosas, procedimentos em mãos habilidosas, ou para quem tem a curva de aprendizado, é outra coisa, a gente sabe disso. Não adianta, e eu já vi muito colega colocar a culpa em material, né, no device, não assumindo que, de repente, o problema é a curva de aprendizado dele. Exato. E é por isso que hoje a gente discute tanto a necessidade para algumas áreas de ampliação dos critérios que são considerados, porque facilidade de uso, facilidade de aprendizado, enfim, são critérios que vão impactar. E se a gente fala de um processo muito dinâmico e muito rápido, porque como a gente viu, ciclo de vida de às vezes de 3 anos, que é muito diferente da farma, isso precisa ser considerado, sim, mesmo que de forma subjetiva, mas pelo tomador de decisão. Então, a expectativa que a gente tem é que a gente amadureça esse conhecimento para que isso nos ajude a tomar decisões que não necessariamente, eu gosto sempre de falar isso, a gente não necessariamente incorpora a tecnologia, mas a gente garante que foi a melhor decisão possível. Com certeza. Gente, sem perguntas que ela tem que voar. Obrigada. Tchau. Tchau, Laurinha. Beijo. Ótimo, querida. A gente se fala. Obrigada. Foi ótimo. Deixa. Sem problema. Vai para São Paulo, né? Vou segurar aqui para Bota, põe assim, põe no braço, se tiver senão- assim, a Helena fica brava. Meio desajeitada. Pronto, consegui. Não, faz assim, ó. Peraí. Bota o... Agora vocês vão deixar o povo comer? Como é que é o babado aí?